Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vídeos sempre curtos, sem a pretensão de esgotar o debate, mas fomentar e divulgar conhecimento. E hoje vamos conversar um pouco sobre a democracia grega, a política na Grécia Antiga, mais especificamente no período clássico. Sabemos que a história grega, quem já nos acompanha aí, ela é dividida em períodos. O período homérico, lá com a Ilíada e a Odisseia, que foram obras fundamentais para se entender o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o helenístico. E aí a democracia política, elas, digamos assim, elas são gestadas, elas consolidam, se desenvolvem no período clássico, especificamente da história grega. Política, de polis, né? A ideia de participar dos problemas, dos assuntos que afetam a vida da coletividade. Essa ideia é a essência do que os gregos entendiam de política, né? A arte de administrar bem a cidade. No caso, as cidades gregas, sabemos que elas se constituíam como cidades-estados autônomas independentes, que nós chamamos de polis. Daí a origem da palavra política. Para os gregos, se cuidar bem da cidade, administrar bem a cidade, é uma responsabilidade de todos os cidadãos. E aí já tem um problema aí que todos, com exceções, porque sabemos que a democracia grega, ela excluía mulheres, escravos, estrangeiros. Apenas os homens livres participavam dos debates das assembleias. Então essa é uma questão a ser pensada quando se discute política, quando se discute democracia, que é o objetivo do vídeo. Então, os indivíduos participam dessas decisões, né, dos assuntos que envolvem o interesse coletivo, o interesse da cidade. E uma democracia direta, né? Isso é interessante, diferente da nossa, é outro ponto que vamos pensar aí, a nossa democracia é representativa. Nós escolhemos, né, o executivo, nós escolhemos o legislativo. Lá na Grécia, não. Lá em Atenas, né, lá que nasce a democracia direta. Então aí você tem um conceito de polis, né, como cidades autônomas independentes. Desse conceito de polis você tem a ideia de política, de participação, e a ideia de participação de uma democracia direta, diferentemente da nossa democracia, como dissemos, uma democracia representativa, ok? Um segundo ponto, durante esse processo histórico do período clássico, né, de consolidação e desenvolvimento da democracia grega, eu tracei alguns pontos, um outro ponto, na verdade, interessante, de pensar os reformadores que foram importantes, né, que governaram, né, Atenas e que foram importantes para essa ampliação, para essa consolidação do que nós chamamos de democracia. Um desses primeiros é o chamado Drácon, né? O Drácon, ele vai ser autor das primeiras leis escritas, isso é interessante, né? Ele vai organizar, tornar públicas as leis que regem a sociedade, né? A ideia do Drácon é evitar os abusos dos aristocratas na Grécia Antiga, nas relações civis, nas relações comerciais. Você imagina, se hoje não tivéssemos leis, né, positivadas no Estado Democrático de Direito? É um problema, né? Enfim, então isso é um avanço com o Drácon. O Solon é um outro legislador, dentro desse contexto democrático grego, vai pôr fim à escravidão por dívidas, vai cancelar a dívida dos lavradores, então também isso é um avanço. Agora, o considerado mesmo, entre aspas, não gosto da ideia, mas enfim, o pai da democracia ateniense, da democracia grega, é o Clístenes. E por que o Clístenes? Porque o Clístenes ele vai estabelecer a igualdade de todos perante a lei, que nós chamamos de isonomia. Aliás, essa ideia de isonomia jurídica, de todos serem iguais perante a lei, está presente na Constituição brasileira, nas constituições ocidentais, né, nos estados democráticos de direito. Esse princípio segundo o qual, né, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isso você vai lá encontrar durante o governo, durante as reformas que o Clístenes, o pai da democracia ateniense, fez. E a ideia do ostracismo, um outro conceito interessante que foi criado por Clístenes durante o seu governo. A ideia é um exílio de 10 anos, né,
aplicado àqueles indivíduos que fossem considerados uma ameaça à democracia ateniense. Então isso também é importante ao se pensar a questão democrática. Então, você tem a política de polis, da participação, a democracia direta, a democracia representativa, os reformadores, né, o Drácon, o Solon e o Clístenes, né, sendo o Clístenes aí o considerado pai da democracia pelo que ele representou e pelas reformas que ele implementou durante seu governo em Atenas. Ok? Então essa é uma primeira ideia aí. Nos próximos vídeos vamos discutir alguns aspectos de diferenças entre Esparta, Atenas, no que se refere à educação. Vamos discutir as guerras que marcaram o período clássico, principalmente as guerras médicas e as guerras do Peloponeso. E vamos aí, nessa discussão, com esse objetivo de fomentar e difundir conhecimento, vamos trabalhar o período helenístico grego. E, claramente, os aspectos do legado cultural grego para as civilizações atuais. Ok? Um abraço, espero que tenha contribuído para os seus estudos, espero que tenha fomentado aí uma vontade de conhecer mais, de saber, de sapiência, né, de saborear. Um abraço.